Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, vamos continuar aí com o nosso curso de genética, hein? Curso de genética, eu amo genética. Vamos falar dos primeiros estudos sobre a hereditariedade, como aconteceram esses primeiros estudos sobre a hereditariedade. Os primeiros estudos sobre a hereditariedade foram desenvolvidos por Gregor Mendel. Gregor Mendel nasceu em 1822 e morreu em 1884. É sempre interessante falar o nascimento e o falecimento. Então, Gregor Mendel, na verdade, ele foi um jovem monge que vivia em um mosteiro em Brunn, na cidade localizada na região onde hoje é a República Tcheca. República Tcheca. Aqui é a República Tcheca. Tá vendo? Tá aí. Bem, entre os anos de 1851 e 1853, Mendel frequentou a Universidade de Viena, onde ele tomou aí conhecimento do método científico que foi aplicado com sucesso nos experimentos que desenvolveu aí depois em relação às ervilhas. Mendel era um cara inteligente. Ele sabia física, matemática, biologia, história. Ele era um conhecedor de tudo, um semideus, com todo respeito ao meu Deus. Perdão, Senhor. Bem, um de seus experimentos mais conhecidos foi realizado com ervilhas da espécie Pisum sativum, conhecida aí popularmente como ervilha de jardim ou ervilha de cheiro. Observando aí os indivíduos dessa espécie, Mendel percebeu que as plantas podiam variar bastante em suas características, minha gente amiga. Por exemplo, quando considerada a altura, ele percebeu que havia indivíduos de dois tipos, indivíduos altos e os anões, os baixinhos, né? Os altos e os baixinhos dentro da espécie Pisum sativum, a ervilha de jardim. Pisum sativum. Então, com o objetivo de compreender como essa e outras características eram transmitidas entre as gerações de ervilhas de jardim, ele planejou e executou alguns experimentos, certo, minha gente? Em relação à característica à altura da planta, Mendel fez o seguinte experimento, preste atenção. Inicialmente, fez a fecundação cruzada entre planta alta e planta anã, entendeu? Ele fez uma fecundação cruzada, cruzou planta alta com anã. Dá uma olhadinha. Interessante, né? Essa espécie, Pisum sativum, ela tende a realizar a autofecundação. Aí Mendel precisou fazer o quê? Ele precisou, usando a mão, manualmente, ele precisou fazer a fecundação cruzada, né? Então, como ela se autofecunda, ele retirou os grãos de pólen das flores de plantas anãs e depositou no estigma das flores de uma planta alta. Isso aí é fecundação cruzada. Depois desse cruzamento, a planta fecundada produziu apenas indivíduos altos entre seus descendentes. Como é que pode? Ele cruzou planta anã com planta alta e os descendentes só planta alta. Anã desapareceu. Cadê? Sumiu, minha gente, amigos. Os descendentes não vieram. Só nasceram plantas altas. Então pegou a planta alta, cruzou com a anã e só deu planta alta. Interessante. Você está vendo o estigma? Ele tirou o estigma, fez a fecundação cruzada, tirou a antera para poder evitar a autofecundação, cruzou planta anã com planta alta. E aí, o que foi que ele obteve? Aqui o desenho. Ele só obteve planta alta dessa fecundação entre planta alta e planta anã. Só teve planta alta. Houve cruzamento, os descendentes só nasceram plantas altas. Esse primeiro cruzamento das ervilhas de cheiro, realizada por Mendel nesse experimento,
Ele chamou de geração F1, geração F1. Esses primeiros filhos aí. Esses filhos altos, geração F1. Na verdade, Mendel passou 7 anos cultivando essas ervilhas. Não foi de um dia para outro, não. Ele passou 7 anos e aproximadamente 30 mil plantas de ervilha. Foi um trabalho bem complicado, bem trabalhoso. Grande Mendel, não foi de uma hora para outra, não. Aí, primeira fecundação, o que foi que ele fez? Pegou a planta alta, cruzou com a planta anã, só gerou planta alta. Como assim? Pois é, aconteceu isso. E cadê a planta anã? Porque só nasceu filhos altos. Agora, nessa história toda, o que mais eu fico triste foi que ele teve esse trabalho todo, Mendel teve esse trabalho todo, e ele não foi devidamente valorizado. Ele não foi valorizado. Ele não foi reconhecido. Ele foi esquecido por quase 3 décadas, minha gente amiga. Não valorizaram o trabalho de Gregor Mendel. Que absurdo. Quando esse trabalho foi finalmente apresentado, o trabalho de Mendel, ele não recebeu o devido valor e foi esquecido por quase 3 décadas. 30 anos. 30 anos. Esqueceram ele. Ah, esse cara é doido e tal. Aí alguém poderia me perguntar por que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Por que daí ele foi rejeitado? Por que ele foi esquecido? Eu acho que isso aconteceu porque as ideias propostas por Mendel não faziam conexão com os pensamentos vigentes do período, entendeu? Pois é, não fazia conexão ali e tal. Então aí acharam que Mendel estava... Então, é interessante vocês perceberem também, gente, o método científico. Se Mendel chegou a essa conclusão aí, a essas conclusões que revolucionou a genética, foi graças ao método científico. Isso na ciência é muito importante. Não existe ciência sem método científico, tá bom? Ele formulou hipóteses sobre como as características são passadas aí ao longo das gerações. Então, o método científico que ele utilizou realmente muito importante, tá bom? Então ele construiu as hipóteses, aí analisou quantitativamente, os dados obtidos. Então, a importância do método científico na revolução da genética. O método científico que Mendel utilizou. Essas análises foram registradas aí ao longo de várias gerações de ervilhas para que finalmente fosse possível chegar aí às conclusões. Então, viva o método científico. Sem ele não tem ciência, tá bom? Então, o método científico, ele é muito importante para estabelecer conhecimentos aceitos pela comunidade científica do mundo todo, do universo. Método científico, muito importante. Por favor, tá bom? Ok? Vocês também poderiam me perguntar por que ele usou a ervilha e não outra planta. Na verdade, gente, olha, presta atenção. A escolha das ervilhas facilitou muito as etapas experimentais, uma vez que é uma planta de fácil cultivo, de rápido crescimento, sendo capaz de criar uma nova geração em apenas um ano. A ervilha, no intervalo de tempo bem pequeno, aí 1 ano, né? Se você for parar para pensar. Então, também as ervilhas geram muitos descendentes, possibilitando uma abordagem matemática das razões entre as características observadas. E, finalmente, as características analisadas estão associadas a um único gene. E ao tomar 2 características, 2 genes com segregação independente, o que não será tratado aqui, caso estivesse associado a múltiplos genes, os resultados seriam potencialmente complexos para poder levar a conclusões objetivas, certo? Então tá bom. Além do tamanho da planta, Mendel estudou outras características como a forma da vargem, a cor da semente, a forma da semente, a posição, a cor da flor, tudo isso ele estudou. Tudo isso aí ele estudou. Esses experimentos permitiram que Mendel
concluir-se que as ervilhas possuíam dois fatores associados à altura, dos quais são transmitidos aí para as próximas gerações via gametas. Mais especificamente, na formação dos gametas, esses fatores são separados, de forma que tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino só possui um dos fatores originalmente associado às plantas da primeira geração. Tá certo, gente? Atualmente sabe-se que esses fatores são conhecidos por alelos. Alelos. Os alelos que vamos estudar aí nas próximas aulas, certo? Então, olhe bem aqui, ó. No segundo momento, teve aquele primeiro momento que ele pegou a planta anã, cruzou com a planta alta, aí só deu filho alto, só deu planta alta. Lembra disso que eu falei? Ele pegou, né, fez fecundação cruzada, pegou a planta alta, cruzou com a anã, só deu planta alta. Não teve planta anã, só teve filho alto, só nasceu filho alto. Aí, no segundo momento, né, desse experimento, na segunda geração, ele realizou a fecundação cruzada entre os indivíduos altos obtidos do primeiro cruzamento, certo? Os filhos altos, né? Aí ele cruzou. Quando ele cruzou esses filhos altos, aí foram produzidos descendentes altos e anões, na proporção de 3 plantas altas para cada planta anã. 3 para 1. Incrível, Mendel é um gênio. Como é que ele teve essa mente para fazer essas coisas todas? Primeiro ele cruzou a planta alta com planta anã. Aí só deu planta alta. Aí pegou os filhos, planta altas, cruzou esses filhos, plantas altas, e aí apareceu um anãozinho, né? Uma planta anã, 3 altas e um anã. Reapareceu na segunda geração. Certo? A gente pensou que tinha sumido, mas não sumiu nada. Foi lá escondido. Tava sem se expressar. Então foram 3 plantas altas para uma planta anã. Então na segunda geração, quando ele cruzou as plantas altas, de cada 3 plantas altas que nasceram, uma era anã. É interessante. Eu vou recapitular. Primeiro o que foi Mendel fez? Mendel pegou planta alta, cruzou com planta anã. Só nasceu planta alta. Cadê a anã? Sumiu. Desapareceu, só nasceu alto, só nasceu filho alto, certo? Aí depois ele fez outro cruzamento, pegou essas plantas altas, cruzou entre eles, e aí, nesse segundo cruzamento, 3 plantas altas e uma planta anã. Quer dizer, a planta anã não nasceu na primeira geração, mas nasceu na segunda geração. Olha que incrível! Como assim? Que coisa louca! Mas aí, para poder explicar esses resultados, Mendel propôs a existência de algo que ele denominou fatores genéticos, que, segundo ele, seriam transmitidos dos pais aos seus descendentes, conferindo-lhes suas características, certo? No caso dos experimentos como a altura das plantas de ervilha, Mendel sugeriu a existência de 2 tipos de fatores, o fator alto e o fator anã, e concluiu que nos indivíduos resultantes do primeiro cruzamento, todos altos, ambos os fatores estariam presentes, visto que no segundo cruzamento realizado entre esses indivíduos, foram produzidos tanto descendentes altos como descendentes anões. Interessante, Mendel é incrível. Mendel, viva Mendel. A aula acabou. Depois eu continuo, viu? Fui.